Bom dia a todos, espero que estejam bem. E diante do cenário que atualmente nós estamos vivendo, resta às instituições, inclusive agora a Unip, propiciar a vocês o conteúdo que seria dado à aula, só que agora de uma maneira remota. Então, por isso, foram desenvolvidas as atividades intituladas de atividades remotas, para que vocês assim consigam aprender aquilo que eu ou qualquer outro professor estaria ali em sala de aula ministrando a vocês. Levando isso em consideração, começamos a elaborar módulos relativos justamente às semanas de aulas que nós teríamos com vocês, e isso não foi diferente com relação a mim. Só que agora eu também estarei fazendo e passando para vocês esses vídeos, numa tentativa de melhora da interpretação, tanto jurídica como de raciocínio de vocês, e assim conseguir um entendimento perfeito de todos os institutos que vocês estarão estudando. Nessa semana, a gente verá o Instituto do Poder Familiar. Poder familiar esse que está lá previsto perante o Código Civil, do artigo 1630 a 1638. Então, são esses dispositivos presentes no Código Civil que tratam desse instituto. Instituto este de suma importância em todas as famílias, haja vista que será protetivo dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Ele substituiu o pátrio poder que existia no Código Civil de 1916. Pátrio poder que lá nós tínhamos a preservação da figura paterna em uma sociedade completamente voltada a esse entendimento. E agora, uma sociedade voltada a um entendimento em que ambos os genitores devem estar presentes na condução da educação dos filhos, então não teria razão de ser aqueles ditames e aquelas diretrizes postas para uma realidade antiga, uma realidade de mais de 100 anos. Então, o Código Civil de 2002 veio com essa nova roupagem, passando justamente muito mais direitos aos pais para que cuidem de uma maneira efetiva da pessoa dos filhos. Então, iniciando aqui o estudo dos artigos existentes no Código Civil, a gente verifica logo de cara no artigo 1630 que se designa que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Significa dizer, esse poder familiar existirá enquanto perdurar a menoridade. Assim que eles, filhos, completem a sua maioridade, extingue-se o poder familiar. Poder familiar este que existe independentemente se estamos diante de um casamento, se estamos diante de uma união estável, ou se eventualmente os pais nunca foram casados. Ele sempre estará presente em virtude da necessidade da criança, da necessidade do adolescente, da necessidade dos filhos. O 1631 denota que, durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Repito, não é só durante o casamento, não é só durante a união estável. Os pais sempre deverão ali exercer o poder familiar em face dos filhos. Somente com o impedimento de um deles é que restará ao outro essa incumbência. Restará ao outro este dever de zelar pela criança, dever de zelar pelo adolescente. Ocorre que o parágrafo único fala de eventual divergência com relação aos pais, até porque as pessoas não pensam da mesma maneira. Será o ideal no mundo que todo mundo pensasse igual, mas não é assim que acontece. E também isto não acontece nas famílias. Nas famílias, nós teremos o quê? Pensamentos muitas vezes colidentes. Só que esses pensamentos colidentes, por vezes, vão ter a necessidade de um juiz, de um magistrado,
assim decidir qual das partes está correta. Só que pensemos isso no âmbito do direito de família, no âmbito de uma família, meu Deus do céu. Será que isto é levado a uma judicialização, um conflito familiar é levado a uma judicialização, principalmente pelo fato de aquele casal ainda permanecer naquela relação matrimonial? Porque se estamos falando de casais que sempre brigam, estão lá divorciados, até a gente pode conceber dessa maneira em uma judicialização para que o magistrado, no âmbito do parágrafo único lá do 1631, resolva o conflito. Mas durante uma relação matrimonial é muito complicado que isto aconteça. Vejamos lá. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Como eu falei, será o juiz a decidir aquele conflito. 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. Aqui se designa, olha, o poder familiar continua. O que pode ocorrer é que, dependendo da fixação da guarda, um deles permanecerá o maior tempo possível e designando dia a dia aqueles atos que vão fazer com aquele filho, com aquela filha. Mas isso não afastará os deveres e até direitos relacionados ao outro, que não tem justamente aquela guarda quando unilateral. Já na guarda compartilhada, que são as duas espécies que o Código Civil assim determina, ambos continuarão com os mesmos direitos, ambos continuarão principalmente com os mesmos deveres. Eles deverão compartilhar as necessidades da criança e, compartilhando essas necessidades da criança, ver o que é o melhor para ela. Desse modo, vendo o que é melhor para ela, adotar os atos, adotar as medidas que serão necessárias em virtude do caso em concreto. Pois bem, o 1633 ainda determina: o filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor. Se o pai não reconhece o filho, ele terá direitos em face dele? Por óbvio que não. Nós não podemos falar disso. O pai somente poderá exercer o seu poder familiar se houver um reconhecimento. Caso contrário, isso é incabível. 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1, dirigir-lhes a criação e a educação. Ora, a partir do instante em que os genitores têm um filho, têm uma criança, quem vai assim decidir, quem vai gerenciar de que modo a educação é fornecida? Não vai ter a predominância de um ou de outro. Serão ambos. Poderiam me indagar ainda: mas e na guarda unilateral? Continua existindo a figura de ambos os pais. Então são ambos que vão verificar a educação e passar a melhor maneira de educar aquela criança, de educar aquele adolescente. Lógico que no dia a dia, naquelas circunstâncias que existem, aquele pai ou aquela mãe que eventualmente tiver aquele poder familiar, que detém poder familiar, ele que vai, naquela urgência, naquela correria do dia a dia, que vai falar a respeito. Porém, nas situações que envolvam uma discussão, naquelas situações que envolvam a necessidade de uma consulta a um e ao outro, existe a necessidade, sim, de verificação e entendimento entre eles. Não é algo
unilateral. Não é porque a guarda é unilateral que todas as decisões serão unilaterais. De maneira alguma. Eles deverão, sim, sempre compartilhar o que está acontecendo. Inciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. A idealização, o estudo da guarda, nós veremos na próxima aula. Então, teremos uma aula específica relativa à proteção à pessoa dos filhos, em que analisaremos aqui o Instituto da Guarda. Tudo bem? 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Como nós vimos aí, sim, nas aulas ainda presenciais, antes dessa pandemia do coronavírus, ambos os pais, se os filhos forem menores, deverão consentir. Se eventualmente existir divergência, nós aplicamos o parágrafo único do artigo 1631. Caso contrário, se ambos forem convergentes, seja no sentido do casamento, seja no sentido do não casar, não há aplicação desse dispositivo. Ok? Inciso 4. Aliás, não, pessoal. Voltemos lá para a análise do dispositivo, porque o inciso 4 é realmente o consentimento para negar-lhes. Ah, não, desculpe, eu errei. Inciso 4 mesmo. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior. Então, ambos os pais também deverão aqui dar esse consentimento. Se um deles faltar e se um deles não der, então nós não teremos esta possibilidade. Espera, mas e se for relevante aquela viagem? Poderá existir um suprimento judicial? Pode levar o juiz a essa necessidade e o juiz, sim, verificando os argumentos de um e de outro e a motivação da viagem, e decidir que não, nessa ocasião, por este motivo, essa criança, esse adolescente, poderá viajar, a despeito da não autorização, a despeito daquele pai ou daquela mãe não querer que ele assim viaje. Tá? Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Aqui é uma situação muito, mas muito delicada. Por quê? Quando nós estivermos falando de um casal que já tenha se divorciado, dissolvido a sua relação, estaremos falando de crianças que vão viver com um ou com o outro de maneira compartilhada, porém não simultânea, ou com um tendo um regime de visitação do outro. Pois bem, imaginem que um deles queira reconstruir a sua vida, porém fora daquele âmbito do domicílio daquela cidade. Ele terá direito de assim fazer? Sim, terá. Mas isso implicará em um efeito nitidamente de cunho prático e direto na pessoa da vida do outro. Será que, então, terá direito de retirar aquele filho e levar consigo? Eis o ponto. Ora, não há dúvida na dicção do dispositivo. Vejam. Repetindo. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Isso implica em verificar qual é o melhor interesse daquela criança. Quais são os direitos prioritários? Aquela criança poderá eventualmente ficar sem ver aquele genitor. Então, existirão efeitos jurídicos decorrentes disso muito sérios. Imagine que o outro genitor não tenha condição financeira para ir até o outro município. Quem vai arcar com isso? São questões que devem ser decididas, reparem, no âmbito da família. A rigor,
pode mudar sem essa autorização? Não. Aí, se o outro não der autorização, novamente, poderá levar essa indagação ao juiz e o juiz analisará a situação, inclusive impondo algumas restrições de caráter econômico para aquele que quer viajar, falando, olha, você vai ter que pagar passagem, se for falar de uma guarda unilateral. Se for falar de uma guarda compartilhada, ficará inviabilizada. Ficando inviabilizada, há de se observar qual é o melhor interesse da criança. Será que não seria o interesse da criança ela permanecer naquela cidade, naquela sua escola, que já está acostumada com seus colegas, com seus amigos? Creio que sim. E reparem, sempre que a gente falar desse modo, a gente tem que pensar no que é melhor para a criança, não para aquele pai ou para aquela mãe. De maneira alguma. Tem que pensar no interesse da criança exclusivamente. Tudo bem? Continuando, então. Incisos 6 e 7. Vamos ver os dois. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. E inciso 7. Representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos e assisti-los após essa idade, lógico, até os 18, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. O inciso 6 é uma situação muito delicada. Faltando ambos, quem é que vai, assim, cuidar do filho? Nenhum pai pensa isso. Nenhum pai, muitas vezes, nenhuma mãe gosta de pensar. Faltou ambos. Quem é que vai cuidar daquela criança? Essa determinação pode ser feita via testamentária, mas dificilmente alguém também faz um testamento. São poucas as pessoas que assim o elaboram. Se assim o fizerem, que ótimo, nomeia e aquela pessoa é que vai cuidar daquela criança, daquele adolescente. Pois bem, inciso 8, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. E o 9, exigir-lhes que prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. É interessante para a educação de uma criança que se faça dia a dia. Ou seja, passando todos os valores, passando a forma de criar, passando justamente aquilo que ele acha, que aquele pai, que aquela mãe acha que deve transmitir para o filho. Não pode, por óbvio, dar tarefas desarrazoadas, mas tarefas próprias de sua idade, próprias de sua condição, deve assim fazer. De igual sorte, aquela criança tem que obedecer às diretrizes daquele pai, às diretrizes daquela mãe. De igual sorte, aquela criança não poderá ser penalizada fisicamente. É essa a ideia aqui do inciso 9 do 1634. Tudo bem? Agora pensemos, será que de alguma forma esse poder familiar poderá ser retirado, poderá ser extinto? Será que de alguma forma pode ser suspenso? É isso que a partir do 1635 o Código Civil enumera. Inicialmente, como hipóteses de extinção do poder familiar. O inciso 1 trata da emancipação, ou seja, deixou de ser menor, tem plena capacidade, extingue-se o poder familiar. Aliás, não, o inciso 2 trata disso, desculpem, pessoal. O inciso 1 é pela morte, o inciso 2 é pela emancipação e o inciso 3 é pela maioridade. O 4 por adoção e o 5, que é a grande discussão, por decisão judicial na forma do artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. 2. Deixar o filho em abandono. O castigo imoderado aí deverá ser provado. Isso se consegue através de testemunhas. Isso se consegue através de perícia, se assim for necessário. Poderá, justamente, nesse caso do castigo imoderado, eventualmente ter uma participação de um conselho tutelar, através de denúncias que sejam realizadas pelos vizinhos. Mas, para tudo isso, existe a necessidade da prova respectiva. Sem essa prova respectiva, não há que se falar justamente aqui na perda
do poder familiar. Então, existe essa necessidade e existe essa necessidade imperativa. Tudo bem? Deixar o filho em abandono. Aqui o abandono não é apenas um abandono de cunho econômico. Também o é. E também pode ser assim, mas também pode ser um abandono moral, um abandono intelectual. Para tanto, precisa de uma prova robusta. Para caracterização deste fato, que também vai lá acarretar uma consequência de caráter penal. Então, aqui no inciso 2, deixar o filho em abandono, também há necessidade de igual sorte de uma prova robusta que venha ali através de uma decisão judicial extinguir esse poder familiar. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Tá. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Notificação agora de 2018, pessoal. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Inciso 2, esse parágrafo único. Praticar contra filho, filha ou outro descendente. Agora é contra o filho, não contra a mulher. Igual sorte. Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave seguida de morte. É o mesmo teor. E a linha B também. Estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito a pena de reclusão. Voltando agora lá para o 1637, que nós pulamos para verificar justamente 1636 e 1637, que pulamos para verificar as hipóteses do 1638, lá se disciplina. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece uma união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Igual preceito ao estabelecido nesse artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem e estabelecerem união estável. Então, não é motivo para se retirar, de maneira alguma. Se convive, não é porque se casou novamente, porque está sob a união estável, uma outra união estável, que vai se modificar algo. Não. Ambos continuarão, sim, decidindo e primando pela orientação, criação e educação daquela criança. Não tem como deixar de ser assim. Em 1637, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Então, aqui, a suspensão do poder familiar é uma medida de caráter temporário, diferente da extinção. Se é uma medida de caráter temporário, quem vai analisar a real motivação e necessidade da medida é o juiz. Por estes também motivos, ele pode falar, olha, temporariamente vamos suspender esse poder familiar, e se eventualmente isso não acontecer mais no futuro, retorno. Mas eu quero analisar também se isso é possível ou não. Enfim, quando a gente fala de um poder familiar, nós estamos falando de uma proteção. Proteção àquela figura do menor, proteção que é tão importante lá quando nós falamos dos direitos inerentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui também aplicando aqueles princípios, aquelas diretrizes previstas no Estatuto. E sempre pensando, uma criança não é propriedade do pai, não é propriedade da mãe. À medida que se tem uma criança e o adolescente, aquele pai ou aquela mãe precisarão de uma maneira ampla tentar da melhor maneira possível a sua criação, tentar da melhor maneira possível que aquele filho
tenha as condições adequadas para que se torne um adulto bom. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.